estão preparados nessa manhã para a palavra de Deus? Então, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Nessa manhã, nós estaremos falando sobre quando só a fé não é suficiente. Vamos repetir? Quando só a fé não é suficiente. Então vamos ler Mateus capítulo de número 8 e o verso de número 1. Quando Jesus desceu do monte, grande multidão o seguiam, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: olhe, não conte a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés lhe ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém? Glória a Deus. O som está maravilhoso. Aleluia. Já se tem provado, né, que ter fé é bom. Ter fé é bom. A fé, ela nos mantém firmes. A fé, ela nos traz esperança. A fé, ela serve de conforto em momentos que nós estamos passando por dificuldade. A fé pode ajudar na recuperação de uma pessoa que está doente, de uma pessoa que está com depressão, e isso é fato, e ninguém aqui, eu tenho quase certeza, que ninguém aqui discorda disso que eu estou falando. Mas a questão é, será que esse tipo de fé, ela é suficiente para nos levar à salvação? Para nós termos uma salvação em Cristo Jesus? A pergunta nessa manhã é: você tem fé? Você tem fé? Agora, a fé que você tem é em quem? É no quê? Ela é baseada no quê? Você já parou para pensar que você e eu podemos estar errado, ou sinceramente errado, na maneira que nós cremos, na maneira que nós acreditamos? Infelizmente, muitas pessoas boas e sinceras, elas depositam a sua fé, não em Jesus, não em Deus. Elas depositam a sua fé, primeiro, depositam a sua fé em si mesmo. Provérbios 28 e o verso 26 diz: quem confia em si mesmo é insensato. A confiança que a gente tem em nós mesmos é uma confiança de tolo. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O nosso coração nos engana. Então, ter fé em si mesmo não é uma fé que nos leva à salvação.
das pessoas que são da época da pastora Lucivânia, né? Lembra que o Gonzaguinha escreveu uma música chamada Não Pare de Sonhar. E dos refrão da música diz: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos ter tudo, nós podemos ter mais. Vamos lá fazer o que será. É bonita essa música, mas não é verdadeira. Porque a nossa fé não tem que ser depositada em nós mesmos. A nossa fé não tem que ser depositada no homem. A nossa fé, ela tem que ser depositada em Deus. Por isso que Tiago, ele vai dizer que quando nós falarmos, fizemos um projeto e dizer, vamos fazer esse projeto amanhã. Ele diz que dessa maneira é errado. Mas ele diz que nós devemos fazer projetos. Fazer é sonhar. Mas dizer, se Deus permitir, nós realizaremos tudo isso. Então, a fé que as pessoas muitas vezes crê são, primeiro, a fé em si mesmo. As pessoas também depositam a sua fé em ídolos. 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 14 diz: por isso, meu amado, fuja da idolatria. Quem é idólatra aqui? Levante a mão. Ninguém. Quando a gente fala em idolatria, o primeiro pensamento que vem à nossa mente é um ídolo, não é isso? Uma imagem de escultura. Mas eu conheço pessoas que são idólatras e mesmo assim são crentes e crentes há vários anos. Eu conheço pessoas que idolatram o filho. É idolatria também. Primeiro a gente tem que entender idolatria, para a gente não entender que a idolatria que falamos é somente a idolatria de adorar uma imagem de escultura. E aí quando a gente pensa nisso, a gente começa a pensar, né, em outras religiões que usam imagem de escultura para adorar. Mas a palavra idolatria, ela quer dizer o seguinte: ídolos quer dizer um ídolo. Um ídolo é algo que você constrói, tanto fisicamente, aquilo que a gente chama de imagem de escultura, ou algo que você constrói dentro do seu coração. Algo assim, tipo, se eu perder o meu marido, eu perdi tudo. Se eu não tiver o meu filho perto de mim, eu perdi tudo. Se o meu trabalho, eu perdi tudo. Isso é idolatria. Isso é culto a sentimentos, a pessoas que nós colocamos no lugar aonde Deus deve ser colocado. Dentro do coração do homem só existe um trono. E esse trono, ele não pode ser ocupado por ninguém, a não ser Deus. É só Deus. Se tiver alguém, se o teu filho está no trono do teu coração, destrona ele, coloca Jesus. Se é a tua mulher, se é o teu filho, teu marido, destrona ele, coloca Jesus. Porque a felicidade, ela não está naquilo que possuímos. A felicidade, ela está em Jesus. Quando Jesus, ele está sentado no nosso trono, tudo aquilo que nós temos vai agregar a nossa felicidade. Eu não sou feliz por ter, eu sou feliz por Jesus estar dentro de mim.
Porque se Jesus realmente estiver dentro de cada um de nós, nós seremos tão preenchidos, que não vai faltar mais nada, e o que vier, vai agregar a nossa felicidade, mas não é a nossa felicidade, vai agregar a nossa felicidade. É tanto que o teu filho, a tua esposa, na eternidade, a gente não vai ter. Minha esposa falou que na eternidade ela não quer, vai ficar bem longe no céu, assim, que ela não quer nem me ver. Que ela falou assim, é só aqui na terra. Então, na eternidade, a gente não vai ter essa relação que a gente tem aqui. Nossa relação é com Deus. Por quê? Porque Ele vai preencher. Ele preenche. Então, tem pessoas que têm fé em ídolo, e toda espécie de ídolo na nossa vida que a gente põe no lugar de Deus é pecado. Amém? Tem gente que usa o filho como desculpa para não servir a Deus, é pecado. Tem gente que usa o marido, o trabalho, para não servir a Deus, é pecado, né? Teve uma época que um irmão estava desempregado e fazia muito tempo, Juliana, pedindo para orar, e ele sempre ia nos cultos, dava o jeito, ele ia nos cultos. Nós oramos, Deus abriu uma porta boa de emprego para ele. E se a gente ora, Deus abre porta. Você crê nisso também? Deus abriu a porta. O irmão começou a trabalhar e se afastou da igreja. E aí eu encontrei com ele um tempo, falei, irmão, o que está acontecendo? Não está indo mais na igreja? Ah, pastor, estou chegando muito cansado, porque eu comecei a trabalhar. Eu falei, irmão, então vamos orar, para você ficar desempregado de novo, aí você vai ficar descansado, e vai sobrar tempo para você vir adorar a Deus, porque você está colocando agora algo que Deus te deu como ídolo. Foi por isso que Abraão foi provado. Quando você pega o texto no sentido hebraico, daquilo que está acontecendo na vida de Abraão, Abraão colocou Isaac no lugar de Deus. E aí chegou um momento que Deus chamou ele à razão e disse assim, é o seguinte, parafraseando na Bíblia do Sandro Domingos, né, versão Lavras da Mangabeira, né, ele disse o seguinte, Abraão, eu quero agora ver quem é que realmente vai ocupar esse trono no seu coração, é eu ou Isaac? Então leva Isaac, sacrifica Isaac, que no trono do coração de um ser humano só existe um lugar para Deus, porque se você colocar outro, eu estou fora. Deus não senta no colo de ninguém no trono, Deus não senta no colo de nenhum ídolo no trono, o trono é dele. Foi isso que Deus fez. Agora tem pessoas que tem fé em magias. Gálatas capítulo de número 5, verso 20 diz, idolatria, feitiçaria, aquele que pratica essas coisas não herdará o reino dos céus. Você sabia que tem um crente que antes de sair ele consulta o horóscopo? Qual é o seu signo, Juliana? Tem gente que vai estudar os signos para poder saber do seu futuro. E tem gente que fala assim, eu sou desse jeito, crente, porque eu sou capricorniano, eu sou taurina, e as pessoas que são de touro, ela tem um gênio forte. Meu irmão, vai se converter. Não tem negócio de gênio forte. Então a gente pratica. Eu já ia falar da igreja. Tinha uma recepcionista onde a gente trabalhava. Todo dia ela pegava o jornal, o Gazeta do Povo, né? E ela ia primeiro olhar o horóscopo. Falei, Jesus, você é dessas pessoas que costuma ver o horóscopo? Olha para o irmão que está do seu lado, né? E vê que signo ele é.
Aleluia. Malaquias capítulo 5, o verso 12 diz: está escrito: acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhação. Hã? Quem faz isso? Ó, eu quero saber o que Deus tem para a minha vida. Vamos ver o que Deus tem para a nossa vida hoje? Espera aí. Ouve os tambores. Vamos lá. E Judas o traiu. Vamos tentar outro. Vá você e faça o mesmo. Então tem pessoas que em vez de ler a Bíblia e receber a mensagem completa, ela prefere caixinha de promessa. Quem tem caixinha de promessa aí? Eu tinha uma, acho que na mudança perdi. A caixinha de promessa é bom que eu vou fazer uma caixinha que não tem ainda, né? Tipo, quando você abrir lá, vai estar Salmo tanto. O ímpio queimará no inferno. Ninguém vai querer esse tipo de, né? O pecado te levará à morte. Mas existe também aquelas pessoas, aprenda uma coisa, Deus não é místico ou mágico, Ele é pessoal e relacional, Ele se relaciona com cada um de nós. Tem pessoas que têm fé na religião, no sistema religioso. Tiago capítulo 1 e o verso 26 diz: sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e nas suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Tem pessoas que dizem assim: não, eles acham que estarão salvos por simplesmente pertencer a uma religião. Eu sou crente, eu sou evangélico, então eu estarei salvo, pelo fato de eu ser crente, ou ser evangélico, faz parte da denominação Igreja do Nazareno. Isso não vai te levar à salvação, porque o que vai te levar à salvação é um relacionamento com Cristo. Sabe, a maioria tem algumas pessoas que fazem assim, presta atenção no que eu vou te dizer. Ele não pertence a denominação nenhuma, ele não está sujeito a uma autoridade pastoral. Aí você pergunta para ele assim: aonde você vai? Ele diz que é crente. De vez em quando eu vou na central, porque a central é uma benção, mas acaba por ela ser grande e o pastor não ter condição de acompanhar todo mundo, as pessoas dizerem que vão lá, vão de vez em quando, vão uma vez por ano, e aí diz que é membro. Então não é a religião, não é a denominação que vai te trazer salvação. Então fé na religião, no sistema religioso, não te traz salvação. Fé no mundo também não te traz salvação. 1 João capítulo 5, verso 19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. 5:4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas a fé em quem? Em Jesus, não no sistema. Você não tem, tipo assim, olha, quem está esperando vir a picanha no dia 1º de janeiro, não vai vir. Se você colocou a sua fé, não vai vir. Porque nós não devemos ter fé nem direita, nem esquerda, nem em presidente com nome tal, nem em presidente, porque a nossa fé, ela tem que estar baseada em Deus. Você está entendendo, irmão? Não é homem, não é congresso, é Deus. É Deus. Porque independente de onde que você viva, da maneira que você viva, se Deus estiver na sua vida, você vai prosperar.
Porque a palavra de Deus, ela diz que Isaac, na época de fome, onde o mundo inteiro, a população estava passando fome, Deus estava fazendo Isaac prosperar. A Bíblia diz que ele plantava uma e colhia 100 por um. Então deixe eu te falar mais uma coisa, não importa como vai ser o tipo de governo do ano que vem, o importante é se Deus vai continuar governando a nossa vida. Então fé em Deus e não no mundo. E a igreja, pastor? A igreja vai continuar sendo cuidada por Deus. E a minha vida, pastor? Vou continuar sendo cuidado por Deus. Vou continuar tendo fé em Deus, não fé, como diz Gonzaguinha, fé no homem, fé no mundo, fé no que virá. Não, não. Fé em Deus que já fez, já planejou um plano para a igreja, já planejou um plano para a minha vida e para a tua vida. Você crê nisso, amém? Agora, meu amado, nós precisamos quebrar os mitos de uma fé ilusória, que oprime e ilude as pessoas. Agora, precisamos ter uma fé real em Deus, não ter uma fé em religião, no mundo. Agora, o que significa realmente ter uma fé verdadeira? Olha o que diz o texto que nós lemos, Mateus 8:1. Quando ele desceu do monte, grande multidão o seguia, e um leproso aproximou-se, adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado imediatamente. O texto que acabamos de ler nos ajuda a entender como realmente colocar a nossa vida e a nossa fé em Deus. Como colocar a nossa fé em Deus, não naquilo que eu falei, não na religião, não no mundo, não em nós mesmos. Primeiro, reconhecer quem você é de fato. O leproso, ele sabia que ele era leproso. A Bíblia diz, um impuro que precisava de purificação. Ele olhava para ele e ele via o seu corpo com aquela enfermidade corroendo, comendo ele dia após dia. E ele reconhecia que dele mesmo ele não tinha força nenhuma, que a força não vinha dele, mas quando ele viu Jesus, a palavra de Deus diz que ele o adorou, ele se prostrou, ele reconheceu que Jesus tinha poder. Romanos capítulo 3 e o verso 23 diz: pois todos pecaram, diga todos, e estão destituídos da glória de Deus. Então não existe salvação fora de Jesus. Não existe salvação dentro da igreja. Não existe salvação dentro de mim mesmo. Tipo, eu sou igreja. Você não é nada. Sem Jesus você não é nada. Sem Jesus você... Lembra da história do burrinho? Quem está me acompanhando aí nos devocionais de João? Quando Jesus entrou em Jerusalém montado num burro pequeno, num burrinho, tinha acabado de, novo. A Bíblia diz que enquanto ele estava andando, as pessoas tiravam as suas túnicas, jogavam no chão, colocava folhas de palmeiras, jogava no chão e o burrinho ia lá, passando sem molhar o casco, sem sujar o casco. E aquela festa e o povo, hosana nas alturas, bendito que vem em nome, olha o que diz, bendito que vem em nome do Senhor. No outro dia que passou, lá vai o burrinho pelas ruas de Jerusalém sozinho.
né, todo farceiro. E quando chegou lá, isso é uma história apócrifa. E quando chegou lá, as crianças começaram a jogar pedra. As pessoas começaram a xingar o burrinho. Começaram a bater no burrinho. E o burrinho não entendia nada. Na cabeça dele, ignorante de burro, ele pensava: o que está acontecendo? Ontem tiraram as suas túnicas, jogaram no chão para mim não sujar o meu casco. Cortaram folha de palmeiras, colocaram para mim não sujar o meu casco. E hoje eles estão me apedrejando, estão me xingando de burro, estão me colocando para correr. Foi falar com a mãe dele. E a mãe dele, uma burra mais inteligente, disse para ele: filho, aprenda uma coisa. Quando você estava ontem entrando nas ruas de Jerusalém, quem é que estava montado em cima de você? Jesus. E hoje? Ninguém. Então, resumo da história: sem Jesus, você não passa de um burro. Você está entendendo? Sem Jesus, não passamos de pessoas ignorantes. Então, a primeira coisa é reconhecer quem de fato nós somos. Nós só somos alguma coisa porque Deus está conosco, Cristo em nós, esperança da glória. Mas não é por aquilo que eu sou, não é pelo carro que eu ocupo, mas é pelo Deus que me ocupa, amém? Não é por aquilo que eu sou, nem pelo cargo que eu ocupo, mas é pelo Deus que me ocupa, pelo Deus que me preenche. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, para termos uma fé verdadeira, é reconhecer quem realmente somos de fato. Tem duas menininhas aqui na igreja que eu estou correndo delas. 9 anos ela tem. A filha da Adriana e a filha da Karen. Colocaram na cabeça delas, que 9 anos, que querem batizar. E aí eu tipo assim, para não... Falei, ó, depois a gente conversa. Aí quando elas mandam, aí elas ficam mandando mensagem para mim: pastor, então que dia que a gente vai conversar? Eu falei, depois a gente conversa. Aí quando elas apontam ali, eu corro para cá. Mas ontem eu fui lá no acampamento. Seus filhos, quem está no acampamento está sendo bem cuidado lá, bem tratado, a refeição, né? Só não pode roubar manga, né, amor? Ontem nós estávamos roubando manga lá, eu e a Antônia. A Antônia falou: estou com desejo, porque a Antônia gosta de manga, né? Quem tiver manga para dar para a Antônia, né? Aí nós fomos lá, e a gente está lá, aí chamei o Felipe, falei: vamos catar umas mangas aqui. E aí eu estou lá catando as mangas lá, aí de repente eu olho assim, uma voz: ei, não pode tirar não, não pode tirar. Aí eu olhei assim: quem? Pastor Aguiar. Falei: só uma. Não pode. Falei: eu estou com essa na mão, eu vou chupar. Eu estava com saquinho. Eu estava com aquele negócio que limpa a piscina, grandão, para ir colocando Pastor Guiado deu uma fumada. E a Antônia filmando. Olha, meninas, né, que ela teve lá agora no encontro. Meninas, eu estava aqui, eu voltei aqui para pegar manga. Eu olhei assim, nós voltamos aqui para levar, foi fumada. Aí eu estou lá tranquilo, eu sento lá e de repente encosta as duas meninas, uma do lado e do outra, e diz: pastor, então, como a gente não está fazendo nada, que tal a gente conversar sobre o batismo? Aí eu falei: agora não tenho o que fazer. Aí eu comecei, fazer algumas perguntas difíceis para elas. Falei: você sabe o que é batismo? Por que você quer batizar? Você tem vida com Deus? Você tem não sei o quê? Porque assim, a gente não tem o costume, o hábito de batizar crianças. Mas essas meninas já faz mais de 3 meses que elas estão grudadas em mim, as duas. E aí, qual que é a minha dúvida? A minha dúvida é que a minha fé, ela tem que me levar a reconhecer quem de fato eu sou.
Então eu fico pensando, como é que essas meninas de 9 anos, elas vão reconhecer quem de fato elas são, para depender da graça de Deus, para ter a sua salvação? É uma coisa complicada, porque eu também não sei a que ponto o Espírito Santo acessou o coração delas. Você entendeu? Eu estou num dilema, no dilema da minha teologia pessoal, porque tem momentos na nossa vida que a nossa teologia pessoal, ela é confrontada, e eu falei, agora, batizo essas crianças, não batizo, joguei para o Júnior, falei, ó, o próximo curso de batismo que tiver, vocês vão participar, mas sem compromisso de eu batizar vocês, só para vocês verem o que é o batismo, depois a gente conversa. E aí eu não sei, irmão, até onde eu vou com essa conversa, porque de 9 para 12 anos vai ser umas pá de fugida para ir, a não ser que Deus me dê uma outra direção. Mas a questão aqui é reconhecer quem de fato eu sou. Aquele leproso reconhecia quem ele era e reconhecia que Jesus era Deus digno de adoração. Então, se a minha fé quiser ser uma fé pura e uma fé verdadeira, primeiro eu preciso reconhecer quem realmente eu sou. Quem realmente você é? Hã? Quem realmente você é? Eu gosto, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de música boa, gosto de rock and roll. Eu lembrei de uma música do Resgate, chamado Médico e o Monstro, que diz: quem você é na verdade, não dá para saber. Qual a sua identidade? Quem é você? Então a questão, meu amado, gostou, né? Médico e o Monstro. Médico e o Monstro. O refrão não tem nada a ver, mas beleza, né? Mas a questão é reconhecer quem de fato eu sou, irmão. Eu não sou melhor do que ninguém. Sempre que eu estou próximo a Jesus, eu me sinto mais pecador do que os outros. Toda vez que eu me sinto mais santo do que a outra pessoa, você pode ter certeza, você está mais afastado de Jesus do que deveria estar, porque quando você está mais perto de Deus, a sua frase é aquela que diz em Isaías, capítulo de número 6, ele diz: ai de mim, que sou pecador, e vivo no meio de pecadores, de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Então, o meu relacionamento com Deus só me mostra mais quem eu sou. Sabe por quê? Porque Deus é luz, e quando a luz de Deus vem na minha vida, começa a mostrar os meus defeitos. Isso é correto? Então, meu amado, então precisamos, primeiro, saber quem nós somos. Amém? Segundo, depois que nós sabemos quem nós somos, e aquilo que nós precisamos, devemos reconhecer quem de fato Deus é. Verso de número 2, o adorou dizendo: Senhor, se queres pode me purificar. Deus é soberano, é Ele que tem todo o poder e autoridade, Ele tem que estar na posição certa da nossa vida. Ninguém pode colocar Deus fora da sua vida. Não existe outro Senhor a não ser Jesus o soberano. Depois que eu sei quem eu sou, eu preciso saber quem Jesus é. E aí passa pela nossa cabeça aquilo que Jesus perguntou, porque nem todos nós sabemos quem Jesus é, sim ou não? Porque para você, para alguns, Jesus pode ser aquele que cura, Jeová Rafá, aquele que cura. Para outros, Jesus pode ser aquele de João capítulo 2, aquele que resolve problema de casamento. Porque Jesus não é Santo Antônio, mas é alguém que resolve problema de casamento. Então, para algumas pessoas, Jesus é aquele que resolve problemas de casamento. Para outras pessoas,
Jesus é aquele que abre portas de emprego. Mas a questão é, Jesus é isso, irmão? A Bíblia diz que Jesus é mais do que alguém que faz milagre. Jesus, ele deve ser o nosso Senhor. A Bíblia diz que o adorou, dizendo, se quiseres, porque tem alguns Jesus que nós cremos, que se não fizer, eu estou fora. Teve um irmão nessa igreja aqui que rapou fora, que ele falou que ficou, acho que 3 meses na igreja, e não aconteceu o milagre que ele queria. Ele falou que, porque Jesus tem prazo para fazer o milagre na nossa vida, é ou não é? Tem prazo para resolver as nossas cacas, os nossos erros. Então não entendemos nada quem é Jesus, porque quando entendemos que Jesus é Senhor, é aquele que nós devemos servi-lo sem esperar nada em troca, mas servir a Deus, sabe, é tão emocionante que não tem como Ele não nos abençoar. Ele é um Senhor bom, Ele é um Senhor que cuida dos seus, Ele é um Senhor que cuida em todas as áreas do seu, mas é um Senhor que está preocupado. Aprenda uma coisa, Jesus não está preocupado em fazer milagres na tua vida. Jesus está preocupado em salvar a tua vida. Amém? Porque Lázaro, um dos maiores milagres que eu vejo de Jesus na Bíblia é a ressurreição de Lázaro. Sim ou não? Top da galáxia, 4 dias o cara estava morto, fedendo, e aí Jesus disse assim, olha, afasta, tire a pedra, e tiraram a pedra, e eu começo a ver Jesus assim, levantando a mão ali, sabe, dava uma selfie tremenda, ele olha e fala assim, Lázaro, sai para fora. Lázaro sai, pulando. Mas aí, o que acontece? Lázaro morreu. Então o milagre, irmão, vem em paz. Jesus pode fazer milagre? Lógico que pode. E eu tenho certeza, quero profetizar e quero dizer para você garantidamente, ano de 2023, ano de andar no poder do Espírito Santo. Eu vou ver paralíticos andar, eu vou ver gente sendo curado de câncer, eu vou ver o Espírito Santo trabalhando, porque o nosso Deus não muda, é um Deus que faz milagre, mas Deus ainda continua preocupado com a nossa salvação. A Bíblia diz que 10 leprosos foram do encontro a ele, dizendo, Senhor, nos cura. Jesus curou os 10. Os 10 estavam indo para o inferno doente. Jesus curou os 10. E aí a Bíblia diz que só um voltou para adorar a Deus. Jesus disse, ei, não era 10 os que estavam com vocês leprosos? Cadê os outros 9? Só você voltou? Aí eu falei, o leproso disse, só. Sabe o que aconteceu, irmão? Os 9 estavam indo para o inferno doente. Agora eles estão curados, indo para o inferno curado. Porque Deus não está preocupado somente em te curar. Salvação na Bíblia, presta atenção uma coisa, salvação na Bíblia é aquilo que aconteceu com o leproso que voltou, aquele Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Salvação na Bíblia inclui uma vida eterna com Deus, dê glória a Deus, amém? Salvação com Deus inclui cura emocional, cura física, cura na prosperidade financeira, cura em todas as áreas da tua vida. Quando a Bíblia fala em salvação, ela está dizendo salvar você por completo, mas tem pessoas que insistem em acreditar que Deus só quer salvar a vida dele em algumas áreas. Deus quer salvar você em todas as áreas da sua vida, começar pela eternidade. Então, segundo, para termos uma fé poderosa, uma fé verdadeira, reconheça quem de fato é Deus. Primeiro, reconheça quem é você e os seus pecados. Segundo, reconheça quem é
Deus. Deus não é uma experiência ou uma força, Ele é uma pessoa pessoal. Perguntei para as menininhas, qual é o relacionamento que vocês têm com Deus? Né? Tipo, conta uma experiência que vocês têm com Deus. Aí uma mostrou um corte aqui, que estava aqui, com um curativo, falou, olha, na semana passada, eu cortei aqui, estava doendo muito. E aí eu orei a Deus, e Ele levou uns 10 minutos e me curou. Aí ela falou, não, 10 não, foi menos de 10, parou de doer. Então nós precisamos, irmão, ter essa experiência, saber que Deus não é uma experiência ou uma força, Ele é um Deus pessoal. Sabe o que é uma experiência? Quando você entra aqui, você sente Deus através do louvor, você sai daqui impactado aqui, porque você teve uma experiência. E na realidade aqui, tudo que a gente faz aqui na igreja, é para que você tenha uma experiência completa com Deus, mas entender o seguinte, na igreja é um lugar de experiência, mas Deus é um Deus pessoal, lá fora, fora da experiência. Fora das quatro paredes. Nas quatro paredes o louvor nos conduz ao céu, a palavra nos desafia a ter fé, a gente tem uma experiência diferente, uma experiência emocional, uma experiência espiritual e até uma experiência na carne, a gente se arrepia inteiro através da presença dEle, mas Ele não é uma força, Ele não é uma experiência, Deus é um Deus pessoal. Quando não tiver música, você tem que entender que Deus está com você, que Deus está contigo. Terceiro, para se ter uma fé verdadeira, é preciso buscar o poder e a graça que liberta e transforma a nossa vida. Para se ter uma experiência de fé real, é preciso buscar o poder, a graça que liberta e transforma a nossa vida. Olha o que diz o verso 3. Tendo se aproximado, não tem como ter poder, não tem como ter uma graça que liberta e transforma a nossa vida se a gente tem medo de chegar até Jesus. A gente precisa se aproximar. O que nós estamos fazendo, quem está no jejum ainda aqui? Levante a mão. O que nós estamos fazendo nesses 21 dias de jejum? E falta 6 dias, né? Hoje é o 14º. O que a gente está fazendo? Se aproximando de Jesus. O que a gente faz quando a gente ora? Se aproximando de Jesus. Porque somente se aproximando de Jesus, nós podemos viver uma experiência transformadora na nossa vida. É Ele que transforma, não é a igreja que transforma. Não é a parede preta ou branca. E a propósito, né, vocês viram que eu pintei a igreja de cinza e dei um retoque no preto. Então não é templo, é Deus. Nós só precisamos ter poder para transformar a nossa vida. E esse poder vem quando nós nos aproximamos. A Bíblia diz, tendo se aproximado, você precisa se aproximar de Deus através de Jesus. João capítulo 1, o verso 29 diz: no dia seguinte, João viu Jesus, aproximou-se e disse: vejam, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você precisa tomar uma atitude concreta, não ficar parado, esperando as coisas acontecerem. Se você quer colocar Deus em sua vida, nós não precisamos simplesmente esperar que as coisas aconteçam, nós devemos cair para dentro, se aproximar. Se aquele leproso não se aproxima de Jesus, até hoje ele estava leproso. Amém? Se nós não nos aproximarmos de Jesus, a nossa vida não muda, irmão. Até quando nós vamos ficar entrando ano e ano? Daqui a pouco vai ser os anos, daqui a pouco, né? Algumas semanas que vem agora vai ser a semana da uva passa, que eu não consigo entender, né? Que o pessoal coloca aquela uva para a gente tirar, né?
mas está tudo bem. Mas vai ser o ano também, o tempo também das promessas. Você vai fazer promessa a Deus que a gente não cumpre? A gente faz um monte de promessa que em janeiro a gente não cumpre. A gente promete que vai ficar mais magro, promete que vai entrar na academia, que vai retornar aquele curso que a gente parou, que vai ser uma pessoa diferente, e a gente não cumpre nada. Mas nós precisamos nos aproximar de Deus através de Jesus. É hora de você se aproximar de Jesus, ter uma fé sincera, mas verdadeira acima de tudo. Até quando a gente vai entrar anos e anos sem mudar a nossa vida em relação a Deus? Você está contente com a sua vida espiritual? Você está contente com a sua comunhão com Deus? Está contente? Está satisfeito? Pode melhorar? Pode melhorar. Você pode ter uma experiência diferente. Aquela pergunta que eu fiz para as meninas: qual é a experiência que você teve com Deus para você acreditar que Deus é Deus? Porque nosso Deus, a gente não consegue fazer uma... Como é que você imagina? Como é que você imagina Jesus? Uma falou assim: eu imagino Jesus é o seguinte, ele alto, cabelo mais ou menos aqui. Eu falei, mais ou menos aqui ou mais para baixo? Não, aqui, né? E o olho dele é meio escuro, a pele dele é meio escura. É o jeito que ela imaginou, né? Agora a questão é, como é Jesus para você? Como é que ele se apresenta para você? Então eu quero encerrar aqui neste momento dizendo que para ter salvação você precisa mais do que religião. Você precisa de Jesus. E por isso, Jesus orou em João capítulo 17, verso 3. Esta é a vida eterna, que te conheça, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você deseja ter uma fé verdadeira nessa manhã? Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você. Eu quero orar para aquelas pessoas que têm um coração realmente sincero, para que vocês possam ter uma fé salvadora, uma fé que vai levar você além da religião, além de acreditar em você mesmo. Então fecha teus olhos neste momento, e aí você não vê o pessoal do louvor subindo, e comece a falar com Deus neste momento. Comece a dizer: Senhor, eu preciso ter uma fé salvadora. Eu preciso, meu Deus, ter uma fé diferente daquela fé que eu vinha exercendo até o dia de hoje, Pai. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu oro neste momento, ó Pai, para que esta palavra, ela possa se completar no coração da tua igreja. Eu oro nesta manhã, Senhor, para que esta palavra, Pai, possa empoderar o teu povo nessa manhã, meu Pai. Deus, nós não queremos ter uma fé na religião, nós não queremos ter uma fé em nós mesmos, Pai. Nós não queremos ter uma fé no mundo, Pai, numa liderança mundana, mas nós queremos ter uma fé em Ti. Queremos, ó Pai, ser cheio da Tua presença. Assim como aquele leproso chegou a Ti, se aproximou e disse: Senhor, se queres, o Senhor pode me curar. Se queres, Senhor, o Senhor pode me dar uma fé salvadora. Então nessa manhã, Senhor, eu te peço, Pai, abençoa teu povo, Senhor. Abençoa, meu Deus, a tua igreja. Estende as tuas mãos, Senhor.